Olá, amigos, muito boa tarde, prazer estar com vocês novamente. Hoje é quinta-feira, NT Sul começando, trazendo os principais assuntos do dia para vocês. Hoje aqui no NT Sul você confere os seguintes assuntos. A gente mostra uma ação da Central Única das Favelas na região metropolitana de Porto Alegre. Lá, voluntários fazem marmitas e levam para quem está nas regiões afetadas pela enchente. Tentando levar um carinho, um calor humano para essas pessoas que precisam, que estão passando por este momento difícil que é essa enchente, né? A cada tragédia climática aumenta o sofrimento psicológico dos atingidos. Aqui em Cachoeira do Sul, profissionais que atuam nos abrigos atestam que adultos e também crianças são afetados. Não querem mais passar por isso, né? Às vezes a gente fala, por que a pessoa não sai dali? Não existe respostas, intervenções fáceis para casos complexos, né? E ainda, Ponte do Iruí está fora do lugar e impede passagem dos moradores na porteira 7. Crianças estão sem ir para a escola há mais de 15 dias. Nossa equipe procurou a prefeitura para saber por que a nova estrutura ainda não foi construída. Mobilização para organizar o emaranhado de fios em Cachoeira começa semana que vem. Uma força-tarefa foi montada. Todos os cabos esticados e nesse caso aqui estão colocados, fixados nos postes, a gente vai fazer uma limpeza total. Aquilo que está em desuso vai ser simplesmente retirado, removido. E no quadro Viva Bem, a médica Pietra Zan fala sobre os perigos da automedicação. Entre os riscos estão o agravamento da doença, casos de intoxicação e até mesmo dependência do medicamento. Continue com a gente, o NT Sul conta também com a sua participação. A gente leva até você os assuntos do dia e quer saber de você também. Mande a sua notícia, a sua informação, o seu recado, a sua mensagem, a sua homenagem também. Nosso WhatsApp está aí na tela, canal direto de comunicação. Nós com você, você com a gente aí, 51997697129. A gente também está com live lá no Facebook da TV Cachoeira, viu? facebook.com/TV Cachoeira. Temos link também, live também lá no YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Continue com a gente e participe, o NT Sul está no ar. O Ministério Público de Cachoeira do Sul propôs a mudança e a Prefeitura Municipal assumiu o compromisso de organizar a fiação desordenada que toma conta do centro da cidade. A demanda, também reforçada por vereadores, ganhou força após a ocorrência de alguns acidentes. Como resposta, uma força-tarefa envolvendo diferentes frentes de atuação está programada para a próxima semana. A ação vai ser o pontapé inicial para melhorar a condição estética da área central do município. A situação dos fios soltos em Cachoeira do Sul está prestes a ser resolvida aqui na cidade. A comissão especial formada para tratar desse assunto concluiu um levantamento que identificou 240 pontos críticos espalhados pelo município. A maior parte dos locais está concentrada na área central da cidade, com destaque para a Rua 7 de Setembro, onde a situação é vista com mais atenção. A partir do próximo dia 8, será iniciada uma força-tarefa para a organização desses fios. Essa demanda vai ficar sob responsabilidade do secretário de Mobilidade e Transportes, Orion Ponce, e contará com o setor de trânsito, equipes das operadoras de telefone e da RGE. Em março, nós contamos o acidente sofrido pela Josiane. Ela se deslocava para o trabalho quando se deparou com um fio solto no meio da pista. O fio, aparentemente desconectado de algum poste, causou a sua queda, resultando em sérios ferimentos. Ela fraturou a clavícula, teve lesões na cabeça, no braço e na perna esquerda, além de machucar o pescoço. O trabalho da comissão foi liderado pelo vereador Edmar Garcia. A partir entre o dia 8 e dia 10 do mês que vem, junto com o Executivo, o secretário Orion, da Secretaria Extraordinária, está organizando essa questão. A gente vai estar aí começando com um projeto piloto, né, aqui na Rua 7 de Setembro, para ver como é que vai ser o avanço, como é que a gente vai poder organizar
essa questão dos fios e tudo mais. As ruas centrais, elas concentram uma fiação maior devido à necessidade de mais informações. Então a gente tem um problema sério com os cabos da Oi, que é uma rede que não recebia manutenção, uma rede antiga, que ela necessita de um outro cabo para segurar o cabo de cobre. Então a gente quer que esses fios tenham uma organização, estejam na altura certa, não esteja aquele barrigamento nas ruas que atravessa. Então a gente vai avançar aí com a ajuda do Executivo nessa força-tarefa. O secretário Orion já realizou esse serviço quando trabalhou em Santa Maria. Cerca de 30 pessoas de 10 repartições devem fazer parte desse trabalho, que vai durar 3 dias. Cada poste é um caso. Informação importante: o trânsito terá momentos de interrupção. Essa avaliação técnica, quem vai fazer serão as equipes, mas a ideia é que todos os cabos esticados e nesse caso aqui estão fixados nos postes, a gente vai fazer uma limpeza total. Aquilo que está em desuso vai ser simplesmente retirado, removido. Os excessos que não existe justificativa para estar ali também serão removidos. Obviamente, entendendo que cada ponto existe uma complexidade a ser aí sanada pelas equipes técnicas. Sobre o prazo de execução desse serviço, o secretário Orion destacou que nesse primeiro momento a organização será feita nesses 3 dias e visa atender justamente esse trecho aqui na rua 7 de setembro. A partir desse serviço executado, será possível identificar, fazer um diagnóstico de quanto tempo leva para, enfim, atender as principais ruas de Cachoeira do Sul e, posteriormente, os bairros. Muito bom, né, que esta situação se resolva e que esse tipo de ação tenha continuidade, porque a demanda é bastante antiga e a situação é bastante grave em Cachoeira do Sul há muito tempo. A população, principalmente, pede solução para isso, né? E agora, finalmente, alguma ação vai ser realizada de forma mais concreta e a gente espera que isso se resolva o quanto antes. Pessoal, a definição de quais municípios gaúchos irão sediar novos cursos de medicina ficou para março do ano que vem. O Ministério da Educação, que avalia as propostas, alterou mais uma vez o cronograma de datas. A Comissão Comunitária Cachoeira Merece Medicina segue acompanhando de perto todo o processo e mantém otimismo pela escolha de uma das propostas locais, da UBRA ou da Unisc. O sonho de Cachoeira do Sul sediar um curso de medicina é alimentado desde outubro de 2023, quando o MEC anunciou autorização para a abertura de 4 cursos no Rio Grande do Sul, com oferta total de 240 vagas. Desde então, UBRA e Unisc se habilitaram a concorrer no edital. O poder público e a cidade abraçaram a ideia, que se reforçou com a constituição da Comissão Comunitária Cachoeira Merece Medicina, criada para acompanhar e subsidiar todo o processo. Em 31 de janeiro deste ano, os 2 projetos se classificaram junto a outros 17 e entraram oficialmente no páreo com aprovação das propostas e capacidade econômico-financeira das mantenedoras. Só que em março, o MEC apontou inconsistência de informações no processo da UBRA referentes à recuperação judicial da mantenedora. A instituição recorreu e ainda aguarda resposta. Mesmo assim, se considera no páreo. Por parte do Ministério da Educação, as datas anunciadas para avanço do processo têm sido mudadas, protelando o anúncio das propostas vencedoras. O resultado da avaliação das propostas pedagógicas, que seria divulgado em 27 de junho, foi transferido para 10 de outubro, com prazo para possíveis recursos até o dia 24 de outubro. Já o resultado final de todo o processo, com definição das 4 propostas vencedoras, a princípio, deve ocorrer somente em 30 de março de 2026. A comissão se reuniu agora há mais ou menos 15 dias, né? Na expectativa de que no dia 27 de junho teríamos um resultado do MEC em relação à implantação de um possível curso de medicina no projeto Mais Médicos em Cachoeira do Sul, mas houve mais uma prorrogação. Essa prorrogação, ela foi através de uma publicação do Diário Oficial da União, né, dando conta de que
A próxima data prevista é 10 de outubro de 2025, né, o resultado desse edital Mais Médicos. A comissão, nesse momento, como existem 2 processos protocolados junto ao MEC, um processo da Unisc e outro da UBRA, né, solicitando a implantação do curso de medicina, a gente entende que permanece agora a seara técnica de avaliação desses processos, né? Não tendo assim espaço para uma mobilização junto a essa instância. O MEC trata isso, como a gente, entre aspas, uma caixa preta, né? Até porque é um edital público e qualquer vazamento, qualquer privilégio colocaria tudo a perder nesse edital. Então, uma forma coerente do MEC agir no sentido de manter em sigilo toda a avaliação que é feita desse processo. Colombelli destaca que o período de articulação e mobilização em todas as esferas foi bem feito e já encerrou. Que o MEC conduz o andamento do processo de forma sigilosa e só resta respeitar os prazos e datas definidos, aguardar pelos resultados e manter o otimismo e confiança. Cachoeira do Sul, tendo 2 instituições hoje, ainda no páreo, ambas acredita-se que estejam com a documentação em dia, salvo essa questão de um recurso que houve, né? Mas mesmo que uma instituição possa vir a ser questionada ou não participar, nós continuamos com uma instituição habilitada, segundo a última informação. E isso nos dá credibilidade, nos dá segurança de que a nossa região possa ser, sim, escolhida. Sigamos na torcida. Gente, um exemplo de solidariedade em Sapucaia do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. A Central Única das Favelas se organizou para fazer doações às vítimas das enchentes. A cozinha toda equipada, sala de aula dos cursos de formação de gastronomia voltado para a geração de renda da Central Única das Favelas de Sapucaia do Sul. Mas nos últimos 9 dias, a própria equipe da CUFA é quem está fazendo refeições para as famílias atingidas pelas enchentes. Essa ação virou rotina nos últimos anos. Já é o 3º ano que a gente passa por essa situação, né? Desde lá do Vale do Taquari, e a gente começou indo para lá, indo para Pelotas, para tudo quanto era cidade, ajudando, tentando levar um carinho, um calor humano para essas pessoas que precisam, que estão passando por este momento difícil que é essa enchente, né? Nesse ano, a unidade de Sapucaia, que é uma das 200 CUFAs no Rio Grande do Sul, atendeu primeiro Canoas e depois a própria cidade, com cerca de 100 marmitas diárias. Em cada bairro assim atingido, né, pelas enchentes, a gente tem uma pessoa que é responsável pelo aquele local, onde fica monitorando para nós. Ó, Fábio, a água está assim, está no meu portão, está chegando na minha casa. Então a gente mantém esse contato anualmente com eles, né? Para eles poderem estar nos passando essa informação e nós, juntamente com a equipe, está aqui fazendo essa refeição, né, que é feita com todo o amor e carinho para levar para essas famílias aí. Além de cheiroso, tudo muito organizado. Quase uma linha de produção para levar muita coisa nessa embalagem. Comida né, primordial, mas assim, tipo, o afeto, conversar também, às vezes eles precisam também, né? Então isso é muito importante, já se sente mais seguros, né, mais firmes, mais confiantes, né, até para depois se reerguer, né? Porque não é fácil, né? Não é. Por isso, ao lado da cozinha, a sala e a mesa da diretoria agora são usadas para separar agasalhos. As famílias nos passam o tamanho das crianças, o que eles mais necessitam. A gente vem aqui na sala, separa por tamanho. Quando a gente vai fazer a doação nesse bairro, que nem agora no período da enchente, a gente vai levar as marmitas, vai levar o que elas necessitam e já leva o agasalho também que foi solicitado. Com tudo embalado e pronto para chegar ainda quentinho, junto com esses outros produtos de doação. Nós viemos até aqui o bairro Carioca, que fica próximo do Zoológico de Sapucaia e também do Rio dos Sinos. Nessa parte aqui, as casas do outro lado estão sem acesso. Por isso, as marmitas e todas as doações chegam de barco.
Os carros ainda não passam em alguns pontos, mesmo já estando seco na parte alta da rua. A entrega é de porta em porta. A Tainara disse que essa noite a água voltou a subir. Baixou ali uns 2 dias e daí já ontem começou a aumentar de novo, né? Fiquei bem ilhado, porque daí não tem como tu sair, não tem como tu ir no mercado, coisa assim, né? E daí até a Defesa Civil deixou um barco pra gente poder estar saindo com as crianças e na minha sogra em algum lugar, né? Porque eles ficam quase loucos dentro de casa. E a marmita quentinha chega em boa hora? A marmita quentinha chega em boa hora. E a comida muito boa da CUFA. Muito obrigado. Que legal, muito legal esse tipo de iniciativa. Gente, no dia a dia, a gente acompanha a frequência dos eventos climáticos extremos e o quanto afetam a vida de muitas pessoas repetidas vezes. E quem atua diretamente no acolhimento dessas famílias é que percebe com mais clareza o quanto o sofrimento emocional se manifesta e se intensifica a cada nova ocorrência. As crianças já estão, bem dizer, traumatizadas. Tem um pequeno meu de 10 anos que ele pediu para o tio dele: tio, me leva embora daqui, que o meu irmão é motoboy, né? E daí ele pediu para o tio dele levar ele embora de moto e ele disse: o tio não tem nem capacete, eu vou correndo atrás da moto, tio. Isso me cortou o coração, porque eles não dormem mais de noite. E o meu sonho é sair daqui. Não pretendo vir com os meus filhos de volta para casa. Estou na casa da minha irmã, abrigada lá, desde quinta-feira de noite que a gente saiu, era quase meia-noite. Eu e mais 4 filhos. O desabafo da Simone seguramente representa o sentimento e temor de grande parte daqueles que moram em áreas de risco ou ribeirinhas, naqueles períodos em que a chuva não dá trégua. A cada evento climático extremo que se repete, adultos e crianças são impactados e sofrem pelo que perderam, por ter que sair de casa, por medo do desconhecido, temor de que a cada chuva o lar que representa o cantinho seguro de cada um, por mais humilde que seja, possa ser invadido e engolido pelas águas. Para mim é uma coisa muito difícil, né? A gente está acostumado na casinha da gente, sossegada, aí tem que sair, né? Já começa a chover e a gente já começa a ficar naquele... Lembrar do ano passado. É isso mesmo, porque a gente já saiu ano passado com a água por aqui já, de dentro da casa. Foi nervosivo, né? Eu arrumando as coisas, tremendo, chorando, que outra vez da enchente eu perdi tudo. Foi até telhado na minha casa a água, mas agora dessa vez foi só no pátio, graças a Deus, né? Me assusta, né? Porque fazer o quê, né? Eu tenho medo, né? Porque a gente já, a primeira vez já perdeu as coisas da gente, né? O Maurício é psicólogo. Há alguns anos acompanha e atende pessoas desabrigadas e desalojadas e diz que percebe nitidamente que há muitas pessoas com a saúde mental afetada. A partir da acolhida que recebem nos abrigos, com a disponibilização do apoio psicológico, o passo inicial para o amparo profissional sempre é a busca espontânea por parte dessas pessoas. Porque fica um pouco de um sentimento de impotência frente a isso, né? E aí esse sentimento, que pode ser uma fobia, um transtorno de pânico e até quadros depressivos, são comuns em situações como essa, né? E aí, no caso, a equipe vai intervir para encaminhar para um serviço especializado, daqui a pouco até tomar uma medicação, para que nesse período específico, né, curto, é uma alternativa também. Mas a gente tem visto assim que as pessoas já estão criando uma resiliência, né? E não é um conformismo com a situação, mas elas conseguem criar mais estratégias para enfrentar isso, né? Mas o sentimento, quando começa a chover, já não é mais o mesmo como antigamente, né? E aí já fica aquela preocupação: será que o rio vai subir muito? Será que eu preciso sair de casa? Nesse ano, as pessoas se anteciparam, conseguiram sair mais cedo, recolher seus pertences, seus móveis, né? Mas um sentimento que a gente identifica no abrigo, é que quando há essas enchentes, não é só uma perda de materiais que se apresenta, né? É uma perda de uma rotina da sua vida naquele território que acontece também. Então, esses lutos a gente trabalha lá no abrigo. A Vanusa é assistente social no abrigo da Mitra e também há vários anos acompanha e assiste os afetados por enchentes.
Uma assistência que, para muitas pessoas, se repete conforme o tanto de vezes que precisam ir para os abrigos a cada evento extremo. A base para o trabalho de assistência é o estabelecimento e conquista de uma relação de confiança. Na medida em que elas vão confiando em ti, tu tem aquela escuta sensível, né? Eles assim, ó, o que eu vou te dizer? Eles são traumatizados, mas ao mesmo tempo eles são acostumados. Porque eu tenho ali pessoas que é a 10ª enchente que já pegou, a 15ª que já pegou, aqui em Cachoeira, né? Que estão acostumados. Mas agora nós temos vários que estão lá, né, que saíram das suas casas na Cristo Rei e já vão sair de lá já direto para a sua casa própria, né, nesse programa federal da compra assistida. Mas assim, ó, é muito, como é que eu vou te dizer, traumático, principalmente para as crianças e adolescentes, né? E aí que a gente, como eu te falei, teve 3 eventos climáticos, né, um atrás do outro, né? A enxurrada foi o que mais pegou, né, o que mais trouxe traumas para as crianças, né? E isso assim elas verbalizam para a gente e como eu tenho essa relação de confiança, é muito tranquilo, né? A gente escuta, a gente acalenta, a gente faz os encaminhamentos, né? A gente tem o CAPS, né, para a questão de psicólogos, né? Questão de medicação, tudo a necessidade que a pessoa te mostrar, a gente vai tentar encontrar um caminho, né? Para ela ter um bem-estar, para ela estar assim bem atendida e bem assistida, né, dentro do abrigo. Mesmo quando desabrigados e desalojados recebem abrigo, alimentos, agasalhos, assistência durante eventos extremos, o depois quase nunca é leve. Para quem mora em região de risco, nos períodos pós-enchente, o tão desejado retorno para casa, quando ela ainda existe ou está habitável, é sempre acompanhado de muitos sentimentos, mas principalmente também de sofrimento psicológico. A gente percebe em algumas famílias uma certa insegurança e uma incerteza em relação ao futuro, né? Fica essa dúvida, assim, o que vai acontecer, se vai vir novas chuvas, e uma expectativa para que esses programas do governo de moradias e de programas habitacionais se apresentem de uma forma mais efetiva, cada vez mais rápido, né, nesses casos. As pessoas, na verdade, buscam segurança, né, para ficar mais tranquilas. Elas não querem mais passar por isso, né? Às vezes a gente fala, por que a pessoa não sai dali? Não existe respostas, intervenções fáceis para casos complexos, né? A gente sabe que tem atravessamentos socioculturais e econômicos que não são tão simples assim, né? Pessoal, eu estou desde segunda-feira apresentando o NTSU no lugar do Daniel Nunes. Pois é, e você certamente está curioso para saber onde o Daniel foi, o que o Daniel está fazendo. Responde aí, chefe. Oi, Helena, boa tarde aos amigos do Telejornal NTSU. Pois é, estou fora por alguns dias do Telejornal NTSU, na companhia aí de Helena Caetano, e estou dando uma passadinha agora apenas para explicar e contar um pouquinho do que eu estou fazendo. Até porque quem acompanha a programação da TV Novo Tempo, eu já tenho um convite especial para ficar de olho, especialmente no Revista Novo Tempo, sempre a partir das 6h45 da tarde. Eu estou em St. Louis, na região central dos Estados Unidos, no estado do Missouri, onde começa hoje e vai até o próximo dia 13 a Assembleia Mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse é o American Center, é um espaço gigantesco, uma espécie de ginásio, onde esse evento, que reúne cerca de 100.000 pessoas de diferentes regiões do mundo, vai acontecer para deliberar sobre assuntos importantes, sobre atendimento à comunidade, às diferentes congregações. Aqui também acontecerão apresentações musicais, tem um centro de exposições gigantesco, também com exposições religiosas de diferentes regiões do mundo, inclusive com exposição aqui do Brasil também. A gente vai ter a apresentação, por exemplo, do quarteto Arautos do Rei. Então, essa programação completa você vai acompanhar na programação da TV Novo Tempo, especialmente no Revista Novo Tempo. A partir das 6h45 da tarde, eu fico por aqui até o dia 13 e na segunda quinzena do mês de julho estarei de volta ao Telejornal NTSU. Lena, um abraço, bom programa para você, grande abraço a toda a nossa audiência, aos nossos amigos de Cachoeira do Sul e de todo o Brasil que acompanham aqui a programação da TV Novo Tempo.
Grande abraço, Daniel. O pessoal já está com saudades. Daniel, então, nos Estados Unidos, vivenciando uma experiência diferente, um mega evento da Igreja Adventista. E a gente continua aqui apresentando o NT Sul juntinho de vocês e contando com a sua companhia. Daniel logo, logo estará de volta, tá bom? Enquanto isso, a sua participação na telinha da TV Novo Tempo. Mandou mensagem pra gente? Mandou pro WhatsApp 51997697129? Vamos pra telinha? Valério Hunter, aqui de Cachoeira do Sul, manda um vídeo desde ontem assim e nada da Corsan vir arrumar. Para cortar a água eles vêm na hora, descaso com os clientes. Privatização só piorou o serviço. Tá aí um super vazamento, né, no contador. Valério, então, tá no ar a sua demanda direcionada aí para Corsan aqui de Cachoeira do Sul. Obrigado pela participação, tá, Valério? Quem mais com a gente? Nilmar Abdala, aproveitando as férias e curtindo as notícias locais. Ótima tarde para todos. E manda a fotinha frente à TV, a selfie. Nilmar, obrigada pelo carinho aí da companhia. Boas férias, aproveita aí com esse friozinho. Nada melhor, né, de que férias para aproveitar, para se agasalhar, se aconchegar, enfim, ter programas alternativos aí, curtir muito. Tudo de bom para ti, muito obrigada pela companhia e pela mensagem também. Quem mais na telinha? A Lena Caetano. Gêmeos Lucas e Luan com a vovó Luciana são fãs do NT Sul e assistem sempre. Ontem à tarde fui abordada por eles aqui na rua 7 de setembro e claro que a gente foi para selfie. Eles nos acompanham sempre, segundo a vovó Luciana, que aparece na próxima foto aí. Família reunida neste momento, seguramente assistindo o NT Sul, e ela menciona que os gêmeos Luan e Lucas sempre estão na companhia e que gostam muito da Lena, e a Lena ficou muito feliz. Muito obrigada pela companhia, pelo carinho, viu? Isso é muito legal, é um retorno que a gente adora e que a gente curte demais. Obrigada à vovó Luciana e aos netos Luan e Lucas, que estão na companhia do NT Sul. Daqui a pouquinho mais mensagens aqui na telinha, continue mandando que a gente coloca no ar. Veja a seguir, Ponte do Iruí está fora do lugar e impede passagem dos moradores na porteira 7. Crianças estão sem ir para a escola há mais de 15 dias. Nossa equipe procurou a prefeitura para saber por que a nova estrutura ainda não foi construída. E no quadro Viva Bem, a médica Pietra Zan fala sobre os perigos da automedicação. Entre os riscos estão o agravamento da doença, caso de intoxicação e até mesmo dependência do medicamento. O intervalo é rápido, nós voltamos em 3 minutinhos. 12h33, nosso muito boa tarde a você que está com a gente desde o meio-dia, no horáriozinho de início do NT Sul, ou você que está chegando agora, seja muito bem-vindo no seu informativo diário de segunda a sexta, entre meio-dia e 1h, atualizando você sobre os assuntos principais do dia. E o tempo, Lena, como fica? Mostro para vocês imagens do centro de Cachoeira do Sul. Hoje, aquele solzinho que tem comparecido nos últimos dias, não quis aparecer, não quis comparecer. O dia tá assim, viu? Céu bastante encoberto, nuvens lá no céu, o friozinho permanece e tem mais, gente. Hoje, 21 municípios tiveram marcas abaixo de zero aqui no Rio Grande do Sul. A menor temperatura no estado foi observada novamente no município de Pinheiro Machado. A gente vai saber mais a partir de agora na previsão do tempo. Quinta-feira em Cachoeira do Sul ficou menos frio. No amanhecer fez 5 graus. Ao longo do dia, a previsão é de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Mínima 5 e máxima 15 graus. Sexta-feira vai ter sol e muitas nuvens, mas não chove. Mínima 7, máxima 17 graus. Sábado deve ter sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A temperatura mínima fica em 6 graus e a máxima não passa dos 17. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Parte do estado voltou a registrar temperaturas congelantes no começo desta quinta-feira, mas com número de cidades com temperatura negativa muito inferior aos das madrugadas de ontem e da terça-feira. Segundo a Metsul Meteorologia, 21 municípios tiveram marcas abaixo de zero hoje.
A menor temperatura desta quinta no Rio Grande do Sul foi observada novamente no município de Pinheiro Machado, onde os termômetros indicaram menos 6,1 graus. O tempo segue estável sobre parte do território gaúcho. Ainda há condição para geada e mínimas negativas em grande parte do estado. Veja as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 16 graus. Na fronteira oeste do estado, em Uruguaiana, 14. Na região norte, em Passo Fundo, 14. Em Santa Maria, na região central, 14. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte do estado, 15. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 14 graus. O DAIR liberou o tráfego de veículos em sistema pare-siga na ponte sobre o rio Botucaraí, localizada na ERS 403. A liberação ocorreu após intervenção emergencial na segunda cabeceira da ponte, que apresentava os maiores danos estruturais em decorrência da última enchente. Para reforçar, foram despejadas diversas cargas de pedra, proporcionando maior estabilidade. As obras de recuperação seguem ao longo da semana. De acordo com o superintendente regional do DAIR, João Batista Rosa, a expectativa é de que todos os serviços sejam concluídos na próxima semana, permitindo a liberação total do trânsito na via. Hora da sua participação aqui no NT Sul, aqui no Facebook. Está conosco a Tatiane Fernando, melhor dizendo. Mandando boa tarde para todo mundo que nos acompanha. A Cleusa Madri também. E sobre a questão da limpeza, digamos assim, que a Prefeitura está promovendo aí, essa força-tarefa dos fios que estão soltos pela cidade, a Cleusa Madri diz o seguinte: boa tarde, até que um dia vão fazer alguma coisa para arrumar isso. É uma demanda bastante antiga, né, Cleusa? Felizmente as coisas estão andando e a gente espera que continuem. Lá no YouTube, o Nazareno Azevedo também está com a gente, o Claudiano Santos também, mandando boa tarde para todo mundo que nos acompanha e boa tarde para vocês também. Muito obrigada pela companhia. Na telinha aqui, a Yolanda mandou um áudio para a gente, vamos ouvi-la. Boa tarde. Ontem eu vi o Daniel lá, disse ele tá a serviço, trabalhando. Uma boa tarde para todo mundo aí, tá? E bom serviço para ele lá, que é só que a gente acha farta dele, que a gente vê ele todos os dias. Que ele tem um bom trabalho e uma boa volta para nós, para nossa cidade, para nossa Cachoeira. Ok, Yolanda, obrigada pelo carinho e pela mensagem. A gente vai repassar para o Daniel, viu? Ela acompanha então a Novo Tempo, seguramente viu o Daniel já lá no Revista, lá no programa A Tardinha, que tem aqui na TV Novo Tempo, e acompanhando o que o Daniel está fazendo lá nos Estados Unidos. Logo, logo ele está de volta. Enquanto isso, continua comigo, viu, Yolanda? Tem mais mensagem? Quem mais participa? Marcelo Arruda, de Mogi das Cruzes, São Paulo. Ligados em vocês aqui na fria cidade de Mogi das Cruzes. Está tão frio que eu vi um pinguim passar de gorro e cachecol. Mas olha, Marcelo, por que não registrou e não mandou a foto pra gente? Obrigada pela mensagem, Marcelo. Aqui também tá bastante frio, viu? Se aí tá frio, aqui tá bem mais. Só que a sensação térmica possivelmente seja bem superior a vocês aí. Obrigada pelo carinho da companhia. Daqui a pouquinho mais mensagens. Continue mandando, que o espaço é todo seu aqui no NT Sul. Pessoal, as pontes no interior de Cachoeira do Sul são um dos graves problemas herdados pela gestão do governo Balardim. O caso que vamos apresentar agora já foi contado aqui no NT Sul e com o anúncio do poder público de uma solução definitiva. Na Porteira 7, a ponte sobre o Iruí foi deslocada pela força d'água na última enchente e, mais uma vez, os moradores cobram que este problema antigo seja resolvido. A boa notícia é que a comunidade finalmente vai ser contemplada com uma nova ponte de concreto. A má notícia, ela não deve ficar pronta neste ano. Essa é a terceira matéria sobre o mesmo tema em menos de um ano e meio. Uma negligência de anos do poder público. Moradores da região da Porteira 7, no interior de Cachoeira do Sul, seguem enfrentando grandes dificuldades com a ponte sobre o rio Iruí. Dessa vez,
ela foi deslocada com a última enchente. Ontem, no NT Sul, a Karina compartilhou a rotina difícil que aquela comunidade está passando. Entre os problemas mais urgentes está a situação de pelo menos 5 crianças que não conseguem ir à escola desde o dia 17 de junho. Então, para a gente é bem difícil, a gente não está conseguindo ir na cidade, a não ser que tu vá, deixa o teu carro ali lá de cada ponte, atravessa de a pé, tu tá te arriscando também, né, porque tu não sabe como é que tá essa ponte, né, e aí a gente se arrisca de a pé para atravessar lá para outro lado, para alguém lá do outro lado pegar a gente de carro, e tá difícil para as crianças ir para a escola, para a gente fazer o rancho do mês, e se alguém adoece, também muito difícil, porque aqui por Pantano se torna muito mais longe também. Então é uma dificuldade muito grande que a gente está tendo. E já não é a primeira vez que isso acontece, como tu falou. A Lena veio aqui no começo do ano, é a situação da mesma ponte, é a ponte do Piquiri ali, tá? E assim, ó, parece que é um descaso com os moradores aqui do interior. As crianças estão perdendo aula, a minha filha já está no ensino médio, primeiro ano do João Neves, não está conseguindo ir, ela está perdendo provas, está perdendo trabalho, sabe? E aí está ficando bem complicada. Tem outra menina também que perto da outra fazenda que vai para o João Neves, está perdendo aula também. Tem outras crianças da escola ali, do Emília também, que não estão conseguindo ir porque o transporte não consegue chegar. E eu acredito que a gente tem que fazer se mobilizar, né, os moradores daqui, e fazer um protesto, porque pelo jeito é só indo para a televisão para as coisas acontecerem. A secretária municipal de Gestão, Governança, Parcerias e Inovação, Paula Braga, afirmou que a sessão de arremate da obra está marcada para a próxima segunda-feira. A intervenção para a reconstrução da ponte terá um orçamento superior a R$ 2.100.000. Os recursos vêm de diferentes frentes. Parte será repassada pelo Fundo Estadual de Defesa Civil do Rio Grande do Sul, diretamente ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, no modelo fundo a fundo. E a maior parte do valor vem do FUNCAP, o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil. Não haverá paliativos, haverá a reconstrução de uma nova ponte de concreto no valor que ultrapassa 2 milhões, 2.170.000. Tá? Que é uma ponte limítrofe entre os municípios de Rio Pardo e Cachoeira do Sul, um vão que foi atualizado, infelizmente, pela erosão de 35 metros para 46 metros. E a Secretaria aqui de Gestão, Governança, Parcerias e Inovação absorveu os projetos que não haviam sido apresentados, elaborou os projetos, submeteu ao processo licitatório e, neste momento, felizmente, teremos uma sessão de licitação, né, para arremate, pode-se assim dizer, na próxima segunda-feira, dia 7 de julho. A empresa que apresentar o menor valor avançará no certame, com previsão de troca de documentos em 2 meses. A assinatura de contrato e, posteriormente, a ordem de serviço devem ser emitidas por volta de setembro, caso não haja entraves no meio do caminho. A secretária Paola adianta que a entrega da nova ponte, que será de concreto, não deve acontecer ainda em 2025. A construção de uma ponte de concreto, de um vão de 45 metros, ela exige tempo. Tá? O que vai acontecer, sim, é um procedimento para garantir a locomoção, o transporte e esse deslocamento das famílias que naquelas localidades residem. Em especial o transporte escolar, né, que é a maior dor, sem nenhuma dúvida. Além da ponte sobre o Iruí, a Prefeitura trabalha para agilizar ainda neste ano as licitações de outras obras. As pontes sobre o rio Botucaraí, na divisa com Candelária, no Bosque e também no distrito de Bexiga, em Rio Pardo. E o mesmo esforço se aplica à licitação da ponte sobre o rio Irapuá. Hora do quadro Viva Bem aqui no NT Sul. Hoje a médica Pia Trazan fala sobre os perigos da automedicação. Sabe aquele remédio que a amiga usou e te disse que fez bem e até tem os comprimidinhos sobrando? Isso pode ser um risco para a tua saúde.
Boa tarde. No Viva Bem de hoje, vou falar sobre um problema muito comum, a automedicação. Quem aí nunca tomou aquele remédio que foi indicado por algum familiar, por algum vizinho ou por algum amigo? Bom, no programa de hoje eu vou falar sobre o perigo e os riscos da automedicação. Sabia que até aquelas vitaminas que parecem inofensivas, quando tomadas sem a orientação adequada, podem ser um risco para a nossa saúde? Pois é. Bom, a automedicação é o ato de tomar medicamentos por conta própria, sem a orientação adequada de um profissional capacitado, que pode ser um farmacêutico, pode ser um enfermeiro, pode ser um médico. E isso pode sim trazer uma série de riscos para a nossa saúde, uma série de perigos, que eu vou elucidar a seguir. A automedicação, ela pode acabar agravando doenças. E como que isso acontece? Bom, quando a gente toma um remédio por conta própria, sem orientação, pode mascarar sintomas que podem ser cruciais para a gente fechar o diagnóstico de um problema de saúde. Então, quando a gente toma um medicamento, mascara esses sintomas, isso pode retardar o diagnóstico e ir agravando a doença de base que a pessoa nem sabe ainda que tem. Isso pode prejudicar o raciocínio do médico, enfim, que está fazendo esse acompanhamento e levar a um prolongamento dessa doença que está se tentando descobrir. Esse, então, é um dos perigos de tomar medicamento por conta própria. Outra coisa que também pode acontecer na automedicação é gerar resistência a alguns tipos de medicamentos, como ocorre geralmente com o uso de antibióticos. Os antibióticos, que servem para matar bactérias, quando usados de forma inadequada, por tempo prolongado, ou medicamento inadequado, ou então sem indicação, podem gerar o que a gente chama de resistência bacteriana, que é basicamente quando usa um medicamento e aquele medicamento então acaba selecionando bactérias resistentes, e isso pode prejudicar o tratamento depois. Quando realmente houver necessidade do uso do antibiótico, o antibiótico não vai funcionar, porque as bactérias que tem ali já são resistentes àquele tipo de medicamento. Por isso, antibiótico só se usa com prescrição. Bom, outra coisa que pode acontecer é intoxicação. Quando usa o medicamento numa dose ou num tempo inadequado, isso pode gerar uma intoxicação no nosso corpo, que pode ser leve, né, com náuseas, vômitos, ou pode ser mais grave, com dano no fígado e que pode gerar até a morte. Por isso, então, bastante importante, né, ter atenção em evitar a automedicação, porque a intoxicação pode ser bastante grave. Outra coisa também que a gente sabe já que pode acontecer com o uso inadvertido de medicamentos é a adição, quando o medicamento acaba se tornando um vício, uma dependência, né? Uma dependência ou química ou psicológica, com o uso prolongado e inadequado de uma medicação, principalmente em medicamentos que têm esse tipo de poder, né, que a gente fala, por exemplo, medicamentos usados para dormir ou calmantes podem gerar esse tipo de dependência quando usados inadequadamente, sem orientação. E esses são alguns dos tipos de riscos que a gente sabe que são ligados e atrelados à automedicação. Espero que eu tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas, né? Explicar por que alguns medicamentos são tão restritos, de uso tão restrito, porque a automedicação é realmente bastante perigosa, e que eu tenha conseguido conscientizar vocês sobre os perigos disso, tá bem? Até a próxima, tchau, tchau!
Dicas importantíssimas da doutora Pietra Zan. Você que nos acompanha, gostou? Tem alguma dúvida a mais sobre a questão de automedicação ou alguma curiosidade, quer saber mais sobre algum tipo de problema de saúde ou sobre alguma patologia? Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 51997697129, que a gente encaminha para a doutora Pietra Zan, que quinzenalmente está aqui no NT Sul trazendo essas importantes informações. Vamos seguir falando de saúde, gente. Quem perde ou tem baixa visão precisa aprender a viver em uma nova realidade. O Centro de Reabilitação Visual do Hospital Banco de Olhos São Pietro, na região norte da capital, auxilia pacientes do SUS neste processo. Desde 2023, seu Osvaldo vem de Alvorada para ser atendido no Banco de Olhos. Aos 54 anos, ele descobriu uma condição genética chamada retinose pigmentar, que afeta os olhos e causa perda progressiva da visão. A mudança foi percebida no trânsito. Dirigindo. Que eu dirigia, eu fazia tudo. E quando chegou na ponte da Cachoeirinha, eu disse para minha filha, tiraram a sinaleira. Ela disse, não, pai, a sinaleira está vermelha. Fiz o exame e tudo. Levei no especialista, o especialista me deu 2 anos só de visão. Eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer ficando cego? Daí em 2 anos eu comecei a trabalhar a minha cabeça. E esse processo não é fácil. 15 anos depois do diagnóstico, ele começou os atendimentos no Centro de Reabilitação. Com um espírito otimista, faz todas as atividades que garantem mais independência. Num ambiente que simula uma casa, com o auxílio da terapeuta ocupacional, desenvolve noções para as tarefas diárias, como cortar uma fruta, por exemplo. Qualquer dúvida que eu sinto dentro da minha casa, eu converso com eles aqui e eles me orientam. Me orientam como é que eu tenho que sair na rua, com a minha guia, me oriento dentro de casa, porque sou viúvo, tenho a minha neta, adolescente, mas contar com adolescente hoje em dia é complicado, né? Mas ela me ajuda, tudo. Mas eu sou totalmente independente. Aqui a gente trabalha autonomia, independência, tá? Muitos pacientes chegam aqui sem condições assim nenhuma de, né, não conseguem mais comer sozinho, não conseguem buscar o seu alimento. Então aqui a gente faz esse treinamento. Quem tem a baixa visão tem a experiência e já vivenciou, né, o comer, o cozinhar, o conhecer o alimento, tudo isso, né? E quem nasce com a cegueira não tem essa experiência, né? Então, eu sempre digo, né, é muito mais fácil tu reabilitar alguém, né, que já teve a experiência do que quem nunca teve a experiência, né? Um treinamento para enfrentar os perigos diários e usar a bengala também é necessário. Ele recebe a bengala, a gente treina aqui dentro, treina na rua, caminha, através, conforme o objetivo do paciente, né? Se o paciente, o que ele gostaria de fazer, e a gente vai treinar independência e autonomia para desenvolver aquele desejo dele. E aí, com o uso da bengala, ele consegue caminhar de forma mais segura na rua, independente também. Para que todo o suporte seja efetivo, a equipe é multiprofissional. O primeiro passo de avaliação de cada paciente é com a Raquel e a Graziela. E nesse momento a gente avalia em que momento ele se encontra, né? Normalmente o paciente ele chega fragilizado pela perda parcial ou total da visão, em decorrência de alguma situação, seja genética ou algum outro tipo de doença, e é feito um acolhimento desse paciente. Ele já chega num estado de luto, né? Porque é uma perda importante para a vida funcional, enfim, do paciente. Então, ele entra nesse processo, a gente acolhe e acompanha ele até ele conseguir criar, desenvolver estratégias emocionais para lidar com aquele momento. É verificado por mim, pela Raquel, inicialmente, todo o perfil do paciente, desde o contexto familiar, com quem que ele mora, como que é a realidade onde ele mora. Às vezes a pessoa mora mais num meio mais rural, onde a realidade é diferente, onde às vezes lida mais com animais do campo, diferente de tecnologias. Então, nós procuramos nos adaptar a nossa dinâmica, todo o nosso manejo com o paciente, de acordo com a realidade dele. São realizados, em média, 120 atendimentos por mês pelo SUS.
O serviço oferece testes e acesso a próteses e óculos que auxiliam pessoas com baixa visão. O atendimento está disponível para pacientes que já fazem acompanhamento no hospital, além de pessoas de todo o estado com diagnóstico realizado na unidade de saúde e encaminhamento regulado pelo sistema de gerenciamento de consultas. A gente tem que manter a cabeça da gente em forma, porque se tu ficar sentado, pensando, eu tenho isso, eu tenho aquilo, daí vai começar a aparecer artrite, artrose, depressão, daí vai aparecer tudo. É importante frisar para os pacientes que estão passando por uma situação como essa, nesse momento de perda de visão gradual ou se é total, é possível viver bem, é possível conseguir tocar a vida, né, de uma forma completa. Mais um bloco de interação aqui no NTSul, último bloco desse telejornal, sua participação na telinha aqui no Face. A Suzana Hernandes sempre nos acompanhando. Boa tarde para ti também, tá, Suzana? Obrigada pela companhia, muito boa tarde. Misaque Alves de Souza está nos acompanhando lá em Fortaleza, Ceará. Um grande abraço, Misaque. Ele disse que assiste a gente aqui todos os dias, né? E que está orando pelo estado do Rio Grande do Sul, né? Junto com a comunidade cristã Caminho da Graça. Obrigada, tá, Misaque, pela participação. Ele deseja, né, que Deus abençoe sempre cada um de nós. Obrigada para ti também, tudo de bom, tá? Obrigada pela companhia. Quem mais conosco? O Flávio. Tomara que não limpem os fios só do centro e esqueçam os bairros, como sempre. Flávio falando aí sobre a limpeza dos fios soltos no centro da cidade, que a Força-Tarefa vai atacar inicialmente, essa Força-Tarefa montada aí pela Prefeitura. Flávio, obrigada pela participação e também pela mensagem. Conosco também Stephanie Santos, aqui de Cachoeira do Sul. Prefeitura ficou de limpar as valetas no Piquiri, mas a comunidade quer saber quando. Vão esperar outra enchente para tomar uma providência? A Stephanie, né, se unindo à voz de outros moradores do Piquiri que estão, né, cobrando esta ação por parte da Secretaria de Desenvolvimento Rural, lá o secretário Cristiano Leivas, que já se comprometeu a fazer um trabalho mais efetivo lá, mas não anunciou data. Então a gente vai procurar saber hoje à tarde do secretário Cristiano Leivas qual é a previsão para ação lá no Piquiri, para poder informar vocês que nos acompanham e que estão nessa expectativa, tá bom? Você que nos acompanha, eu quero convidar para participar do NTSul de amanhã. Vamos ter aqui no estúdio o cardiologista Diego Casarotto, que vai estar conversando com a gente sobre riscos de infarto no inverno. Alguma dúvida, algum questionamento que você tenha, quer participar, já pode mandar a sua mensagem, tem lá no nosso Instagram uma caixinha de perguntas para que você possa participar, mandar o seu questionamento que a gente pergunta ao vivo aqui no estúdio amanhã para o cardiologista Diego Casarotto, tá bom? NTSul desta quinta-feira está encerrando. Agradeço muito a sua companhia mais uma vez, todos os nossos conteúdos daqui a pouquinho nas redes sociais para que você possa conferir, assistir depois com mais tranquilidade também e também compartilhar. Amanhã, meio-dia, espero vocês de novo aqui na telinha da TV Novo Tempo. Fiquem bem, a gente se vê.